É com grande alegria que mais uma vez aqui estamos nós reunidos para mais uma reunião da doutrina espírita. Como nós fazemos em todas as nossas reuniões, vamos iniciá-la com uma prece de agradecimento. Senhor de infinita bondade, derrama tu sobre nós o teu amor. Que a vossa luz nos ilumine e que nesta noite de hoje consigamos aprender a nossa lição desta noite. Agradecemos a espiritualidade amiga que sempre nos assessora e nos auxilia nos nossos dias de labuta. Somos agradecidos a eles por mais esta oportunidade, pelo conhecimento da doutrina espírita. E assim sendo, pedimos licença para dar início à palestra da noite. O tema da noite será do Livro dos Espíritos, questões 1003 a 1009, duração das penas futuras. E vamos vibrar para o nosso companheiro Bolonha, para que ele seja feliz em sua explanação. Um abraço carinhoso a todos. A misericórdia de Deus, não vamos nunca nos esquecer. A misericórdia de Deus é que está permitindo que todos nós aqui estejamos, né? E a gente tem que fazer valer a pena. O que é fazer valer a pena? É esse tempo que todos nós nos dedicamos aqui, né? Então nós não estamos aqui atrás de uma vã filosofia, não estamos para passar o tempo. Tem que valer a pena. No mínimo pensa, estou aqui encolhidinho de frio e tal, então tem que valer a pena pelo menos por isso. Entendeu? Então, ou seja, nós tivemos o nosso dia, nós aqui estamos, sairemos, iremos para os nossos lares. Da porta para fora, no mínimo, começa o pensamento da aplicabilidade daquilo que nós estudamos aqui dentro. Tem que fazer valer a pena. Amanhece, saímos para o trabalho, já temos que nos ligar a Deus, para que nós tenhamos um bom dia, e tentar não perder o contato daquilo que aos poucos nós vamos guardando, para aplicar no dia, porque a prova está lá fora. E a prova se nos apresenta de diversas maneiras, no auxílio a alguém, nas nossas aflições, nos erros que nós lemos, nos delitos cometidos por criaturas, e nós somos filhos de Deus, vivendo num mundo de Deus. Então, como interpretar, como entender? Não há nada que nós não possamos interpretar, analisar à luz da lei de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Não tem nada a separado. Então, quando nós falamos, de acordo com o tema, duração das penas futuras, o que é pena? Que aqui não é aquela pena de escrever não, né? É castigo mesmo, é sofrimento. E não me consta que ninguém cumpra a pena de felicidade. Felicidade é uma conquista. Quando se fala em pena, é o efeito de alguma causa. É o efeito de uma atitude tomada, provocada por alguém em um determinado tempo, em um determinado período, né, numa determinada época. E como se trata de sofrimento, podemos ter a certeza aí que o ato provocado não foi coisa boa. Então, quando se fala, né, duração das penas futuras, aqui se trata do ressarcimento, das consequências, digamos assim, de atos cometidos. Quando nós vemos no nosso dia a dia, pessoa lá nos Estados Unidos ou por aqui, pegou a arma, disparou
e assassinou, executou X pessoas e depois ela suicidou-se, atirou em si mesma. E aí nós vemos diversos atos cometidos que, no nosso primeiro momento, na nossa, vamos colocar assim, simplicidade, vem a ira, vem a raiva pelo ato cometido pela criatura. Não importa onde quer que tenha sido cometido, lá fora, no estrangeiro ou aqui dentro. Aí, muitos se perguntam, mas e Deus? Vai ser castigado aquela criatura que fez aquilo? Outros jamais humilde, vai arder no fogo do inferno, e aí vai, né? As determinados tipos de análise e julgamento dos atos, desses atos. Mas quem somos nós todos? Todos nós somos filhos de Deus, nós fomos criados por Deus. É o nosso Pai, somos irmãos, considerando a família universal por sermos filhos do mesmo Criador, do mesmo Pai. Não é difícil nós resvalarmos ou pegar o atalho, o desvio da revolta. Muitas e muitas vezes, em primeira instância, da revolta contra atos cometidos de vários níveis. Tudo aquilo que nós olhamos e falamos é uma injustiça, o ato cometido. Então, imaginemos em todos nós, provoca diversos os mais variados tipos de pensamento. Quando eu falo da doutrina à luz do dia a dia, à luz dos fatos rotineiros e cotidianos, é procurar o entendimento e nos reequilibrarmos na nossa linha de pensamento. Não é que vá se ficar de braços cruzados. Se formos legisladores, iremos fazer uma legislação adequada para atos criminosos. Mas aí então perguntaríamos, como é aquela criatura? Aquela criatura que assassinou 40, 50, provocou a morte, estourou as torres gêmeas lá nos Estados Unidos e Nova York. Tiranos através dos tempos. Como é que nós vamos entender essa situação? Determinadas religiões já reserva o céu para 3.000 X número de pessoas. A salvação é minha, o resto é o inferno. Nós temos isso no nosso cotidiano. Determinadas religiões falam, você quer salvação? Você não vai ser salvo, então você tem que vir para cá. Observe que nós estamos separando Deus dos seus filhos. Que Deus esquisito, que Deus estranho. Aquele Deus que está privilegiando determinadas criaturas, determinadas religiões, e que vá para o fogo do inferno aqueles que não seguem minhas religiões, e principalmente aqueles que cometeram atos possuídos, entre aspas, pelo demônio. Então nós temos que ter o raciocínio tranquilo. Busquemos Deus. Gente, no livro dos Espíritos, falar de Deus, entender Deus é uma das coisas mais gostosas, porque Deus é a nossa escora, Deus é a nossa garantia de justiça, Deus é a nossa garantia de amor, Deus é perfeito. No livro dos Espíritos fala dos atributos de Deus. Que coisa linda, né? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Então, ninguém é jogado ao fogo do inferno. E ninguém deixa de ser filho de Deus. Mas há, sim, as consequências dos atos. Não podemos nunca dizer que o sofrimento é eterno. Livro dos Espíritos, pergunta 1003, do item duração das penas futuras.
A duração do sofrimento do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei. Por que vida futura? Porque naquele momento em que se comete o ato, é um ato presente para quem cometeu. As consequências é o futuro, encarnado ou desencarnado. É por isso que nós, no presente, reajustamos o passado, nos ajustamos e construímos o nosso futuro. Somos eternos. Então, nós ajustamos o passado, hoje, e hoje construímos o nosso futuro, tendo já o saber de que somos eternos. Ou seja, trocamos de roupa, alma, espírito não morre. Fica a matéria, nós nos desligamos. Então, nesta pergunta, a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Então, a pessoa cometeu todos aqueles atos. Então ele desencarna, é por isso que eu falo, ó, ele vai dentro no fogo do inferno, vamos jogar praga, fazer isso, fazer aquilo. Não é nada disso. Não é arbitrária, porque todo o universo é regido pela lei de Deus. Deus jamais, respondem os espíritos, Deus jamais age por capricho, e tudo no universo é regido por leis, nas quais revelam a sua sabedoria e a sua bondade. E Kardec faz outra pergunta. Em que se baseia a duração do sofrimento do culpado? Não, aí já vai começar a variar de acordo com aquilo que fez, né? Qual a duração desse sofrimento? No tempo necessário, em que se baseia a duração? No tempo necessário para o seu aprimoramento. Ah, meus queridos irmãos, na literatura espírita, nos livros publicados e em trabalhos espirituais, tem espírito que se arrependeu não, está ali há 300, 400, 500 anos. Em que pese a triste aparência em que ele está, porque é um estado mental cristalizado. Nós somos seres pensantes. Conforme pensamos, agimos. E, nos diz Emmanuel, somos o que pensamos e estamos aonde está o nosso pensamento. É eu, o ser pensante, não é a roupagem, o ser pensante. Então, muitas criaturas que se julgam corretas naquilo que fizeram, após o desencarne, continuam. E pior ainda, se aliam aos que pensam igual, e muitas vezes vai varando séculos, achando que é daquele jeito. Então, quanto mais o tempo passa, sem um ajuste, sem um acerto, pelo não despertar, é evidentemente que mais vai postergar e demorar depois o seu resgate, o seu reajuste daquilo que ele fez. Então, no tempo necessário para o seu aprimoramento, o estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcionais ao grau da depuração do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que se precisa para melhorar. Quer dizer que no estalo não cresce asinha de anjo nas costas. Pá, resgatei. Engoli aquela coisinha, pô, tô limpo. A gente tinha isso quando era criança, né? Que era católico, que ia confessar. E tinha uma hóstia lá dentro, podia começar tudo de novo, os pequenos pecados da gente. Era uma delícia, zerava sempre. Foi na missa, filho, foi. Confessou como gostinho, tá? Põe a hóstia aqui, pronto. Amanhã começava, zerava para começar de novo. Bom, né? Aquela limpada. Pega uma borracha e apaga aquilo que fez. Enquanto é criança e não tem a intenção, realmente, né? Até adulto querendo apagar aí ainda, é complicado, né?
À medida que progride e que seus sentimentos se depurem, seus sofrimentos diminuem e modificam. No Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, capítulo 6, Criminosos Arrependidos, teve a comunicação de um espírito chamado Benoit, Bordeaux, março de 1862. E lá diz: um espírito se apresenta espontaneamente ao médium, quando no trabalho, lá na França, em Bordeaux, com o nome de Benoit, diz ter morrido em 1704. Ele apareceu em março de 1862 e diz que morreu em 1704. Então só aí tem 158 anos. Pouco tempo realmente, considerando a eternidade, mas 158 anos em que ele já havia desencarnado. E estava sofrendo horrivelmente. Então, ele sofria já há quanto tempo? 158 anos. Perguntaram para ele: o que você era quando você era vivo? Eu era monge. A falta de fé é seu único erro? Porque ele disse que não tinha fé. A falta de fé foi seu único erro? Ele falou: foi. Poderia nos dar, ele disse o seguinte: é o suficiente para conduzir a outros. Claro, a falta de fé abre um leque, né? Poderia nos dar, foi-lhe perguntado, alguns pormenores sobre a sua vida? A sinceridade de sua confissão lhe seria levada em boa conta. Então, este espírito, espontaneamente, ele surgiu naquele trabalho, espontaneamente dizendo que há 158 anos ele sofria horrivelmente. E que ele tinha sido monge. E pediram para ele uma descrição, então, né? Algo da vida dele. Ele disse: sem fortuna e preguiçoso, entrei para a ordem religiosa, não por vocação, mas para ter uma posição. Inteligente, consegui boa posição. Influente, abusei do poder. Cheio de vícios, arrastei para a desordem aqueles que eu tinha a missão de salvar. Cruel, persegui aqueles que pareciam censurar meus excessos. Os que me deixavam em paz recebiam minha atenção. A fome torturou muitas vítimas, seus gritos, em geral, foram abafados com violência. A partir daí, expio e sofro todas as torturas do inferno. Minhas vítimas atiçam o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciadas me perseguem. A sede irrita meus lábios que queimam sem nunca receberem uma gota refrescante. Todos os elementos se enraivecem perto de mim, rezam por mim. Esse daí dá o arcabouço psicológico e mental de como ele estava quando ele desencarnou. Então esse é o estado mental. Ele passa sede, passa tudo e ninguém mata a sede. Ele sentia que não, porque aí é todas as sensações ainda digamos assim, da grossura da matéria em que ele ainda se encontrava pelos atos cometidos e pela sua forma de pensar. Você jamais se arrepende? Foi perguntado para ele. Há muito tempo, mas o arrependimento só veio depois do sofrimento. Quer dizer, que chegou um momento em que o sofrimento o levou a arrepender-se, porque, meus irmãos, nem sempre o sofrimento traz arrependimento. Eu estou falando para você de exemplos de ter visto criaturas nesta encarnação, em situações dolorosas e cheias de ódio. O Espírito, tudo emana do Espírito, não é da carne. Então, quem corrige é o Espírito. Não adianta castrar o estuprador, porque o apetite sexual emana do Espírito. Então, há que se educar Espírito. Então, nem sempre a dor, nem sempre o sofrimento, ele leva ao arrependimento. Ele é o caminho. Quando a pessoa cansa de sofrer, aí
tem um lampejo de arrependimento. Aí, via de regra, abrem-se um pouquinho, né? Uma frestinha e pumba, as preces daquela mãe, de muitos e muitos anos, pôde ser ouvida e atendida e socorrer aquela criatura. Como fui surdo aos gritos de vítimas inocentes, ele diz aqui, o mestre é surdo a meus gritos. E ele está falando aí de Jesus, hein? Então você ainda não está suficientemente separado das ideias terrenas para compreender que a tortura que você sofre é moral? É moral. Toda a dor do espírito é moral. Ele não tem mais o corpo, ele tem o perispírito e seu estado mental cristaliza e cria o seu inferno. E cria o que ele mais quiser. Você nunca pediu assistência dos bons espíritos para ajudá-lo a sair dessa posição? Ele diz, só vejo os demônios do inferno. Claro que vê. Ele vê o que ele criou, o mundo que ele criou para si. E aí nós já vamos pensando. Então, Deus o abandonou? Já estamos vendo que não. Este irmão não foi abandonado. Não lhe foi ferido o livre-arbítrio até o momento em que ele, por algum motivo, a oportunidade surgiu, ele até se apresentou espontaneamente naquela reunião, buscando um lenitivo. Então ele disse que só viu os demônios do inferno, e perguntaram para ele, você tinha medo deles quando vivo? Não, nada, claro. Até então, porque ele era o Senhor, né? Com determinado poder e vontade. O nada era a minha fé. Os prazeres a qualquer custo eram meu culto, consagrei minhas vidas às divindades do inferno, que nunca me abandonaram e nunca me deixarão. Vocês estão vendo? Se quiser entrar de braçada mesmo no errado, nós vamos ter ajuda que vocês não fazem ideia. Mesmo, incentivo, né? Tranquilo também. Por quê? A vida é igual. O espírito cá e o espírito lá. A sintonia abre. A mesma sintonia. Então, ele estava totalmente, né, com a turma lá que estava, na verdade, dando uma afundadinha nele, né? Trate de perceber, perguntaram para ele, bons espíritos nos cercam e ajudarão. Ele disse, não, os anjos não vêm do inferno, você não está sozinho? Ele já acha até que os anjos não vêm do inferno, de tanto que ele já cristalizou essa coisa, né? Não posso ficar mais por muito tempo. O médium aqui disse para ele, neste trabalho, não posso mais ficar por muito tempo. Volte todos os dias, rezaremos juntos, e os bons espíritos o ajudarão. Isto o médium dizendo para ele. Ele disse, sim, eu queria minha graça, peça por mim, eu não posso. Aí encerrou. Aí, deu o comunicado, o guia do médium, e disse o seguinte ao médium, coragem, meu filho, falando ao médium. Lhe será concedido o que você pede, mas a expiação ainda está longe de terminar. As atrocidades que ele, esse espírito Benoit, cometeu são inomináveis e inumeráveis. E é muito mais culpado porque tinha a inteligência e a instrução e a luz para guiar. Então, o agravante do ato que cometemos, se temos consciência, se temos inteligência, se temos instrução, é muito pior, porque não há nem o apelo da ignorância, do eu não sabia. Daí que na medida em que nós sabemos, nós temos crescimento, aumenta a nossa responsabilidade e via de regra nos incomoda um pouco, muita gente não quer saber. Incomoda saber, incomoda a responsabilidade, porque a doutrina não cobra ninguém que você tem que fazer isso, você precisa fazer. Não, é a consciência de quem conhece. Essa é a beleza. E às vezes a perdição, porque a pessoa se sente incomodada. Então ninguém vai achar na doutrina, é pecado, não faça isso. Não tem, por quê? Tem o conhecimento através da fé raciocinada, e a partir do momento que conhece, complica, entre aspas, para aquele que não quer se corrigir. Então esta criatura aprontou 1000.
E conhecia, era frade, estudava, mas, né? Então, o guia aqui diz para ele: então falhou com conhecimento de causa, nem podia alegar ignorância. Assim seus sofrimentos são horríveis, mas se abrandarão com o socorro e o exemplo da prece, porque ele verá um fim possível para esse sofrimento, e a esperança o sustentará. Deus, olha aí, ó, então não tem essa de pena eterna, pelo amor de Deus, gente, não existe pena eterna, castigo eterno, não existe sofrimento eterno. Deus não nos criou para sermos infelizes, não nos criou para o mal. A bondade, a coisa mais maravilhosa que tem é ver o perdão, o amor de Deus através da reencarnação, através da possibilidade de ajustar, de corrigir nossos erros. Então, na nossa vida atual, quem de nós analisarmos o nosso passado de ontem para trás e acharmos que erramos feio, não vá sentar a cabeça na parede, não. Erga a cabeça e diz: Deus está me dando uma chance, através do conhecimento de saber que temos vidas sucessivas. Ele é soberanamente justo e bom, está me dando a oportunidade. Eu não morro. Se eu não morro, eu vou acertar. E como é que acertamos? Através do amor. O amor cobre a multidão de pecados. Então, temos o tempo, sim, meus queridos irmãos. A lei de Deus não é arbitrária. Temos um tempo determinado, digamos assim, para ajustar. Só que eu aceitando, entendendo, amando e trabalhando, encurta-se aquele tempo. Porque eu estou agindo dentro da lei de amor, eu estou auxiliando, eu estou trabalhando. E isto é como se diminui a pena, encurta a pena. É a história da criatura que perdeu o braço, perdeu o dedo. Teve tanto crédito, ajudou tanto, que não perdeu o braço, perdeu um dedo. Então, olha a beleza que é o nosso Criador, soberanamente justo e bom. Deus o vê no caminho do arrependimento e lhe deu a graça de poder se comunicar para que seja encorajado e apoiado. Ele não foi evocado como se fazia na época. E evocavam espírito X, espírito tal, era muito comum. Leiam nas obras de Kardec, está muito comum, principalmente na Revista Espírita. Então, olha, Deus o vê no caminho do arrependimento e lhe deu a graça, esse espírito que acabamos de falar, ele deu a graça de poder se comunicar para que seja encorajado e apoiado. Então, o guia do médium dizendo a ele: pense sempre nele, nós o deixamos a você para que o fortaleça nas boas resoluções que poderá tomar, ajudado por seus conselhos, os conselhos do médium. O desejo de reparação virá depois do arrependimento. Ninguém consegue reparar nada sem estar em condições de reparar. Sabe, eu vou te ajudar, chega lá, atrapalha e afunda o barco, fura o barco, vai pregar, prega o torto, que não aprendeu. Ainda não se arrependeu, ainda não está preparado. Então o desejo da reparação virá depois do arrependimento. Então ele mesmo pedirá uma nova existência sobre a terra, para praticar o bem no lugar do mal que fez. E quando Deus estiver satisfeito com ele e o vir bem fortalecido, o fará antever as divinas claridades que o conduzirão à porta da salvação. E o receberá como ao filho pródigo. Tenha confiança, nós ajudaremos você a completar a sua obra, ele, o guia, dizendo ao médium. E tem ainda uma colocação assim: colocamos este espírito entre os criminosos. Olhem para vocês verem. Isso aqui no trabalho da codificação, né? Isso aí foi catalogado como criminosos arrependidos no céu e inferno. Colocamos este espírito entre os criminosos, apesar de ele não ter sido atingido
pela justiça humana. Por quê? O crime consiste em ações e não em castigo imposto pelos homens. Que aí nós vamos nos alterar com muitas e muitas coisas que vemos, tristes quadros na política, no cenário criminoso. Então, nós sempre devemos terminar o nosso pensamento assim. Mais alto, sabe, a lei de Deus, Deus sabe. Então não tem como, nem nós escaparemos, graças a Deus, aos ajustes de atos que nós tenhamos cometidos. Então ninguém escapa. O consolo do desgraçado, do aflito quando sofre e vê injustiça, qual é o consolo? É que ele deve se submeter à lei de Deus, porque todos estamos sujeitos à lei de Deus. E o Pai está vendo, o Pai sabe. Então não precisa nem jogar praga em ninguém. Entra na lei de ação e reação. E lembrar-se que não sejamos nós o causador do mal para alguém. Que bom que pensemos assim, que não fui eu o causador. Porque o mal, o sofrer dos outros acaba sendo normal. Agora, eu ser o causador é que não é bom. Então a lei de Deus cobre tudo isto. Deus está vendo, como nós dizemos, este espírito, ele não foi pego, entre aspas, pela lei dos homens. E vocês viram há 158 anos em sofrimento, para ainda ser iniciado um trabalho junto a ele, para depois de advir o arrependimento, iniciar a reparação. Quanto tempo perdido, né? Para o espírito sofredor, pergunta Kardec aos espíritos, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? Né? Nem precisa perguntar, né? Se você estiver no dentista, que apesar da anestesia que está incomodando, aqueles 30 segundinhos, um minuto, parece que faz 10 minutos, é uma eternidade. Aquela bobagem já é uma eternidade. Imagina, né? Imagina então a dor moral, o sofrimento moral, né? Por isso que ele perguntou, para o espírito sofredor o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando encarnado? Parece-lhe mais longo, o sono não existe para ele. A duração do sofrimento do espírito pode ser eterna, aqui ele fala claro, né? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau. Quer dizer, se jamais tivesse de se arrepender ou de melhorar, então sofreria eternamente. Mas Deus não criou seres perpetuamente voltados ao mal. De jeito nenhum. Então, uma hora advém o arrependimento, o socorro, até porque ninguém está sozinho. E ele ainda pergunta, há espíritos que jamais se arrependem? Há espírito cujo arrependimento é mais tardio. Esse daí está lá perto de 200 anos. Nós já vimos em trabalho de 500, da época de Cristo. Ele está lá, ainda todo desfilando. E não está muito afim não, ainda vai demorar mais um pouco. Não obstante, pretender que jamais se melhorem seria negar a lei do progresso, ou seja, dizer que a criança não pode tornar-se adulto. Não tem por onde. Um dia é reajustado na lei de Deus, porque também nós estamos submetidos à lei do progresso. E como Deus é soberanamente justo e bom, receberemos a ajuda. Estas criaturas, como este, que cometeu toda essa atrocidade, recebeu a oportunidade e a graça de iniciar-se o caminho da sua redenção. Então, trazendo para o nosso dia a dia, para os nossos pequenos ou grandes atos, nós devemos nos policiarmos, para que não venhamos a ter atos e atitudes com consequências em outra criatura, tanto no amor, tanto no romance a dois, pais, filhos, no trabalho, colegas de trabalho. Nós vivemos em sociedade e o que nós vimos aqui está presente dentro de tudo isto. O ensinamento de Jesus, o seu exemplo, não foi para dentro da igreja, para dentro do centro, batendo o templo, é para o todo. E o convívio em sociedade, na verdade,
é que é o teste da aplicabilidade do entendimento dos ensinamentos de Jesus. Amor, tolerância, muita paciência, dilatar a mente para a compreensão dos problemas de hoje, junto à educação dos filhos para a orientação correta. No trânsito, a pessoa pacata, 70 anos de idade, tranquilo, mas não é que ele matou o cara lá um dia lá no trânsito? Pois é, 30 segundos, 1 minuto, arruma uma encrenca por muitos e muitos tempos, por uma falta às vezes de tolerância e pelo orgulho que deve ser jogado na lata de lixo, porque é muito fácil a gente se sentir humilhado, nós todos. Fila, repartição, é fácil a gente por algum motivo se sentir humilhado. Mas a hora que refletiu, contou infinitamente, ficou calmo, tranquilo, deixa passar, porque não vale a pena nenhuma ocorrência que a gente venha a poder se arrepender depois. E é chegado aquele momento em que os companheiros e companheiras poderão participar com perguntas ou colocações. Você falou assim, as pessoas pensam de uma maneira diferente da gente, né? Outras religiões, né? Lá céu, inferno, só vão salvar alguns. Essas pessoas quando partem para o lado de lá, e aí? Ela muda de ideia, tem alguma? Eu vou falar para você, é interessante. Todo mundo, todos nós, não estamos desamparados para o conhecimento. Mas nós temos que usar muito o raciocínio dentro da fé. Eu já vi situações seguintes, de espíritos que desencarnaram há muito tempo e estava dormindo, esperando o dia do juízo final, porque lhe foi dito, você espera o juízo final. Aí a dupla responsabilidade, ele que não dilatou, não procurou a análise, e aquele que ensinou daquela forma. Tem o seu percentual de responsabilidade. Mas Deus não desampara ninguém. Tanto é que chegou o momento da ajuda. E aquele tempo em que ele está lá dormindo. Vamos dizer, não, eu vou voltar a dormir então. Peraí. Você não é o fulano de tal. Não quero dizer a nomenclatura aqui da criatura. Mas você não é o fulano de tal. Ah, vocês são espíritas? Ah, não. Lá me falaram de juízo final. Como se ele quisesse dizer o seguinte: dá licença, eu vou voltar a dormir porque o homem falou. E estava dormindo mesmo. Um tempão, esperando o dia do juízo final, porque lhe foi prometida a salvação e ele fixou a mente naquilo. Então, o que acontece? Que cada um de nós e cada uma dessas criaturas também tem os seus recursos de procurar se esclarecer dentro da própria religião. Não são todos, de maneira alguma, que são desse jeito. Mas porque senão, na verdade, a finalidade da doutrina espírita não é tornar o mundo que todos sejam espíritas de jeito nenhum. Sabe? O cristianismo está acima de tudo e Jesus nunca faltou com criatura nenhuma dentro da própria religião em que ele vive. Agora, os falsos profetas vicejam. E aqueles que seguem e agasalham, muitas vezes é por comodidade. Então ninguém passa por aquilo que não merece. Porque também, se fosse ensinado só isso, e a pessoa se acomodou, lá o padre, o pastor, ou lá no centro disseram que, sabe, é só esperar o dia do juízo final. Então não faço mais nada, não ajudo ninguém, não faço caridade, e quando morro, estou com a mesma ideia de que quando eu estava encarnado. Então, claro, eu sempre pensei desse jeito, entendeu? Então, varia de criatura, de pessoa para pessoa, mas ninguém está desamparado, mesmo dentro da sua própria religião, porque o raciocínio está ao alcance de todos, o ensino raciocinado, mesmo nas mais variadas religiões. Não é a pretensão da doutrina espírita ser a salvação de ninguém. Ela é esclarecedora, porque é a única que trata da comunicação entre os mortos, entre aspas, e os vivos encarnados. Mas cada um responde pelo seu jeito de pensar e várias circunstâncias contribuem, de repente,
para contribuiu para que aquela criatura ficasse lá dormindo tanto tempo. Ou no popular, olha que era meio folgado mesmo, entendeu? Eu falei, eu vou esperar a salvação sem fazer nada. Devido ao adiantado da hora, não havendo tempo mais para perguntas e colocações, eu solicito ao companheiro Bolonha as suas considerações finais. Vamos todos nos esforçar, né? Apesar do inferno ser quentinho, é melhor o céu. Nesse inverno estamos vendo aquele fogaréu subindo. Pensa na fogueira de São João, então, já que estamos no mês de junho. E vamos todos ganhar o céu, mas o céu da tranquilidade, da consciência, do dever cumprido, no mínimo, dentro dos nossos limites. Se nós fizermos o que está no nosso limite, se é que temos limite, então estaremos com a consciência tranquila, paz de espírito e o céu dentro de nós. E nós que recebemos tanto, vamos agora mais uma vez elevar o nosso pensamento e vibrar intensamente pelos nossos irmãos mais carentes e necessitados. Nós sabemos que a espiritualidade amiga encontra-se entre nós, nos amparando, nos dando condições para essas vibrações e nos ajudando na nossa reforma íntima e na cura dos nossos males. Vibremos intensamente por esse planeta Terra, esse planeta maravilhoso que nós habitamos. Vibremos pelos governos do mundo inteiro, principalmente por aqueles que encontram-se em conflito, dizimando tantas vidas. Vibremos para que a luz do Senhor possa iluminar esses povos, para que voltem os seus pensamentos, as suas consciências para a prática do bem. E irmane-se entre si. Vibremos pelos velhinhos, que nesse momento, muitos deles nas ruas, desamparados, passando frio e fome. Pelos velhinhos nos asilos, irmãos nossos, em final de encarnação, de vida neste planeta. Vibremos pelas crianças nas ruas, muitas delas nos caminhos dos vícios, para que elas possam ser amparadas pela sociedade, possam receber educação, um lar, e no futuro possam tornar-se homens de bem. E quem de nós não tem um amigo, um parente, um companheiro de trabalho que esteja necessitando de um amparo? Vibremos intensamente por ele. E agradecidos à espiritualidade amiga por mais estes momentos de aprendizado, agradecidos aos Espíritos de luz que nos ampararam, a Jesus, o nosso Mestre amado, pedimos licença para encerrar mais uma reunião da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus.